Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar a professora Ana Furtado, que está preparando você que vai fazer o concurso dos Correios, com o Código de Conduta, Ética e Integridade. Bem-vinda, professora Ana Furtado. Obrigada pelo convite, Karina. Mais uma vez é um prazer estar aqui. A gente adora quando vem um professor trazendo novidades, e essa disciplina é uma novidade, pelo menos para mim, né? Código de Conduta, Ética e Integridade. Banca e BFC, Correios, é uma disciplina que é comum tanto para agente dos Correios quanto para analista. Fala um pouquinho sobre esse código, de que ele fala, em que consiste ele. Legal. Karina, o Código de Conduta, Ética e Integridade, ele tem aparecido já nos últimos concursos, né? Principalmente depois aí da pandemia, e ele vem como caráter básico de disciplina para tudo quanto é concurso, né? Cada uma direcionando, trabalhando o seu conceito a nível de instituição. Mas, na verdade, a ética no serviço público ela já vem como disciplina desde esse novo processo que a gente tem aí na administração pública de desburocratização, de uma nova ideia dentro da administração pública gerencial. Então, com esse nome, realmente, ele é bem recente, Conduta, Ética e Integridade, ou seja, a administração pública, meu jogador, vai estar estabelecendo para você que padrões ela espera de você em termos de comportamentos, em termos de convivência dentro do ambiente organizacional, mas principalmente na relação que a empresa tem com todos os envolvidos nela. Ana, mas esse código, ele é exclusivo, é um código dos Correios ou ele é uma legislação que é comum a outras áreas da administração pública federal? Esse aí ele é o dos Correios. O Correio só trouxe esse código de ética. Eu até abri, porque tem, acho que no edital tem um linkzinho, eu até abri. Então, ele é exclusivo dos Correios. Exclusivo então, dos tem uma Correios. rotina ali de ética para quem vai atuar na empresa pública. Perfeito. O que esses códigos de condutas que estão aí trazendo nos editais, mas nesse do Correio especificamente, vieram? Eles pegaram aquelas normas que a gente tem em geral da administração pública, baseada na legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, e transformam isso em referenciais de condutas internas conforme o contexto de cada organização. Então, no dia a dia manual de do comportamento. Correio, exatamente, um manual interno dos trabalhadores do Correio em como se comportar. E detalhe, ele ficou numa dinâmica tão bem dividida que ele divide os capítulos por cada parte interessada dentro da instituição. Olha, isso seria uma segunda pergunta, mas eu vou só jogar aqui para ti e tu vai desenvolver. Okay. Então, quer dizer que esse código não vai servir só para a prova, ele vai servir para a vida cotidiana do empregado público dos Correios. Eu costumo dizer que assim, a ética, a integridade é um assunto bem recente, mas a ética ela é uma pauta que é do servidor, mas que eu digo que a sociedade toda está envolvida, né? Eu acho que a gente tem uma movimentação social já há algum tempo, onde as condutas éticas elas estão um pouco esquecidas, mas elas precisam ser trazidas de volta. Por quê? Dentro desse conceito de empresa, por exemplo, a ética está diretamente ligada ao compliance, ou seja, a todo aquele referencial de alinhamento que uma empresa tem que ter em termos de comportamentos, seja com funcionário, seja com a sociedade, seja com seu fornecedor. Então, no caráter das organizações públicas, é obrigatório. O Correio presta serviços para uma sociedade inteira, então ele tem compromisso com muitas pessoas. Nada mais justo do que formalizar isso em um instrumento normativo para que as pessoas se enquadrem nesse padrão que a empresa espera do funcionário. E também, Ana, assim, pensando na atividade, ele trabalha com conteúdos de valor econômico, conteúdos de valor afetivo, assim, a gente ainda tem as cartas, né? Ainda tem ali os sigilos, sim, né? Então, a ética é indispensável em todos os setores públicos e privados, com mas certeza. Ali é um ambiente de destaque mesmo a ética. E obrigatório por vários tipos de prestação de serviço que realmente são colocadas. Por exemplo, está chegando a época nos Correios das cartinhas do Papai Noel. Então, tanto os funcionários como as pessoas envolvidas têm que estar a par de todas essas regras que ditam, né, todo o referencial de comportamento dentro da organização. Então, não é só para o concurso, fica para o servidor, e certamente o servidor ele tem que ter uma vida fora da organização, e essa vida ela é condizente com a vida pública. Todos os normativos de ética, por exemplo, eles começam versando sobre isso. Você vai ser servidor dentro e fora. Isso. Então,
para a vida pessoal e para a vida pública, com certeza. É uma obrigatoriedade. Isso, perfeito. Até porque quando a gente tem algum escândalo, por exemplo, não diz o fulano de tal, diz o servidor da instituição tal. Não é assim. Exatamente. Então, desse jeito. a gente tem que... Quem passa num concurso público tem que pensar também nisso. Claro. Ele está representando o Estado. Vincula. A imagem pessoal é vinculada à imagem da instituição. Eu costumo dizer, brincando em sala de aula, né, para os meus jogadores, para os meus alunos, que eles acabam perdendo um pouco dessa capacidade civil. Porque a partir do momento que você firma um termo de posse, é o seu compromisso até se desligar da instituição, e você passa a ser reconhecido pela instituição. Então, fulano de tal dos Correios. Isso. Leva a identificação do curso, então personaliza e personifica a imagem da instituição perante a sociedade ou qualquer pessoa. Verdade, verdade. Agora, vamos falar do código em si. Como o candidato já saiu o edital, a gente já tem as regras do jogo já estão para os jogadores, né? As regras do jogo já estão ali à mostra. Como esse candidato deve estudar esse código? A gente tem, ele tem que ir lá para lei seca, né? Para regra seca. Existem questões de provas anteriores. Como ele deve estudar? Vamos lá. Esse edital dos Correios trouxe esse código como um instrumento que já existe, mas tem pouquíssimas questões a respeito. Então, para ti, meu jogador que está estudando, eu te aconselho a ir no instrumento. Ele ficou muito bem desenhado, ele foi dividido por capítulos, e cada capítulo ele tem um diálogo específico com a sociedade, com direitos, com deveres. Então, ele é bem desenhado. Bem didático. Bem didático. E detalhe, você comentou que clicou lá no link para vê-lo, e é exatamente isso. Ele está lá em PDF, numa dinâmica de apresentação fácil para quem for ler. Então, não tem muito mistério, é seguir ali. E eu sempre aconselho, né? Faz a leitura pelos capítulos e encontra os principais itens de cada capítulo e referencia o que são direitos, o que são deveres, o diálogo com a sociedade, o diálogo com os fornecedores e parceiros, o que é penalidade, o que não é. Então, pouquíssimas questões. A gente tem que estar, inclusive, trazendo questões de outros certames da banca, mas que não são diretamente desse bloco até porque do Código de Ética. Perdão. Até porque faz muito tempo que não tem o concurso dos Correios, então a gente não tem, né? Então não tem referencial. Esse banco de questões. Esse referencial ele é muito pequeno. Então a dica é, vai pela lei. Pega o código e destrincha, transforma ele num grande painel. Eu costumo dizer que, visualmente falando, tudo que você coloca de uma maneira estruturada na forma de um resumo ou de uma planilha, funciona bem legal para o aluno, visualmente falando. Perfeito. E você, como professora, Ana, que assuntos você destaca, se quiser até fazer a diferença para o agente dos Correios e para o analista, que assuntos do Código de Ética você destaca e você faz ali a sua aposta, que você acha que pode ser cobrado na prova? Veja bem, tem alguns assuntos que a gente já sabe que são meio clichês em ética. Então, quando você estiver estudando, vai lá no teu capítulo, principalmente de deveres com a instituição, né? Então, dá uma olhada naquilo que é obrigação, porque hoje as bancas costumam trazer sempre historinhas reais. Então, te contextualizam, trazendo algum exemplo de você estar no ambiente de trabalho e acontecer alguma das situações que envolvem o dever e a obrigação do servidor. Ou uma outra aposta minha pessoal que eu vi, que achei bem interessante, e já pegando esse lado da integridade, que é um tema da ética que está super vindo agora para jogo desde o CNU, né? A questão dos deveres e dos compromissos. Na verdade, eles colocaram como compromissos com a sociedade. Interessante. Então, são duas apostas que eu, pessoalmente, acho que vale a pena dar uma olhada. Os deveres, o compromisso com a sociedade e, claro, né, sempre aquela parte de pena também costuma vir. Então, que tipo de penalidades esse servidor ele pode sofrer? E lá, as sanções, elas são bem específicas. Perfeito, perfeito. E agora, Ana, eu sempre gosto de fazer essa pergunta final. Você já deu as orientações, desde a primeira pergunta você vem orientando. Mas faz aquela mensagem dando orientação para quem está se preparando para os Correios. É um concurso que tem aqui para o Pará muita vaga, a gente dos Correios tem muitas vagas, e a gente acredita que vai chamar mais do que as vagas indicadas no edital, por conta de tanto tempo de ausência de concurso para os Correios. Quais orientações você dá para quem está se preparando e quer gabaritar na tua disciplina? Meu jogador, preste bem atenção. A temática de ética, ela é uma temática que a gente estava conversando e que faz parte da vida do servidor.
Não são números expressivos de questões, mas você, como eles estão trabalhando só o código de ética, você entendendo, mapeando esse código pelos capítulos, ele fica bem fácil. O que é uma conduta? Uma conduta é um referencial de comportamento, é aquilo que a gente tem que fazer estando dentro do ambiente organizacional dos Correios. Então, não tem muito mistério. É pegar ele na íntegra e leia. Não leia uma vez. Você tem que ler quantas vezes forem necessárias para que você fixe aquelas regras na sua cabeça e transforme aquilo num comportamento diário. Agora, uma coisa é certa para ti. Não tenho referenciais de questões do Correio, mas posso pegar outras questões de ética? Certamente. Então, sempre a questão da leitura da lei na íntegra e um exercício para a gente estar versando sobre esses tipos de comportamento dentro do ambiente organizacional. E, com certeza, você vai ter sucesso. Obrigada, Ana. Agradeço. E quem quiser te seguir, saber das tuas aulas, onde tu está trabalhando, qual o teu @, qual o teu Instagram? Opa, Aninha Furtados no Instagram. Pode seguir lá que você tem mais informações. Obrigada, Ana. Eu agradeço. Essa coluna agradece e já te convida para os próximos concursos. Vamos. Ética é sempre contigo, então eu já sei Sim. que a gente vai ter sempre uma ótima contribuição da tua disciplina. E eu agradeço, Karina, por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E a gente encerra mais uma entrevista aqui na Coluna Liberal Concurso. Eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.